Oi, tudo bem? Sou Wagner. Bom, vamos começar a leitura de hoje com os comentários do vídeo passado. Bom, o que nós podemos perceber? Nós podemos ver que a Bíblia é um manual de conduta, mas é um manual que nós precisamos aprender a decifrar, não ler de uma maneira literal, do jeito que é escrito. E o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender a ver as histórias da Bíblia como situações do nosso dia a dia. Lembrando, porque se a Bíblia não tiver uma certa interpretação e uma compreensão, vira fanatismo. E isso já não é legal. Então nós temos que fazer analogias que são comparativos com as situações que nós vamos passando no nosso dia a dia para o que está escrito. Porque o significado da Bíblia, ele é atemporal. Ele serve para qualquer tempo na história da humanidade, mas foi algo escrito muitos anos atrás, né? Hoje nós estamos aí no ano de 2023, depois de Cristo, mas pode-se dizer que isso é atemporal, pode ser aplicado qualquer tempo, porque são as circunstâncias que nós temos que aprender a decifrar. Bom, hoje nós vamos chegar nos últimos capítulos e encerraremos o livro de Êxodo. E aí no próximo episódio já iremos dar início ao livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia. Aí só vai faltar mais 64 livros. Vamos lá, vamos equipar aqui e começar a nossa leitura de hoje. E lembre-se, curte e compartilhe esse vídeo. Se você fizer alguma reflexão e quiser compartilhar, pode mandar mensagem, direct, privado, ou deixa nos comentários logo abaixo, ou acima, ou do lado. Você escolhe. Vamos lá iniciar a nossa leitura. Livro de Êxodo, capítulo 36. Assim obraram Bezaleel e Aholiabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como havia de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezaleel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração Deus tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração movera se chegasse a obra para fazê-lo. Tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram aos filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la ainda assim eles que traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que fizeram toda a obra do santuário, cada um da obra que eles faziam, e falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizeste. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham matéria bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejavam. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino tecido de azul, e de púrpura e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada os fez. O comprimento de uma cortina era de 28 covados, e a largura de outra cortina de 40 covados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ele ligou 5 cortinas, uma com outra, e com outras 5 cortinas ligou uma com outra. Depois fez laçados de azul na borda de uma cortina, a extremidade e na juntura. Assim também fez na borda a extremidade da juntura da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Essas laçadas travavam uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas, uma com a outra, e foi feito um tabernáculo.
Fez também cortinas de pelo de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 covados, a largura de uma cortina de 4 covados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma, a coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de pele de carneiro, tinta de vermelho, e por cima uma coberta de pele de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 covados, e a largura de cada tábua era de 1 covado e meio. Cada tábua tinha 2 colseiras pregadas uma com a outra, assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim pois as tábuas para saber assim pois fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para suas 2 colseiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para outras 2 colseiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntos debaixo e também se ajuntaram por cima com uma argola, assim fez com elas ambas os 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio da tábua de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, e os lugares das barras. Fez de ouro, as barras também cobriu de ouro, os véus e as colunas. Depois fez o véu de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmeralda, e fez com querubins. E fez 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho torcido, da obra do bordador, com as suas 5 colunas e seus colchetes, e suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Capítulo 47. Voltando, capítulo 37. A arca. Fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim, e seu comprimento era de 2 covados e meio, e sua largura de 1 covado e meio, e a sua altura de 1 covado e meio, e o cobriu de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 covados e meio, e sua largura de 1 covado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida o fez, as 2 extremidades no propiciatório, um querubim de uma extremidade, 10 bandas de outro querubim a outra extremidade, de outra banda. No mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades deles. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo as suas asas o propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim, o seu comprimento era de 2 covados, sua largura de 1 covado e sua altura de 1 covado e meio. E cobriu de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura de largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs argolas aos 4 cantos, estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais,
para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim e as cobriu de ouro para levar a mesa. E fez os vasos que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e as suas colheres e as suas escudelas e as suas cobertas, com que se haviam de cobrir de ouro puro. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida, fez este castiçal ao seu pé, e as suas canas, e seus corpos, e suas massas, e suas flores na mesma peça. 6 canas saíram ao seu lado, 3 canas de castiçal de um lado dele, e 3 canas de castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos e todo de amêndoa, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos de modo de amêndoa, uma maçã e uma flor. Assim para 6 canas que saíam do castiçal, mas no mesmo castiçal haviam 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas da mesma, e outra maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e mais uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo. Assim se fez para 6 canas que saíssem dele. As suas maçãs e as suas canas eram do mesmo. Tudo era obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espervitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro fez e todos os vasos, e fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 covado era o seu comprimento, e de 1 covado a sua largura, quadrado, e de 2 covados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. Cobriu-lhe de ouro puro a sua coberta e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe a coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-los com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. E também fez o azeite santo da unção, e o incensário aromático puro, de obra do perfumista. Capítulo 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 covados era o seu comprimento, e de 5 covados a sua largura, quadrado, e de 3 covados a sua altura. E fez das suas pontas os seus 4 cantos, do mesmo eram suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os vasos do altar, os caldeirões, as pás, as bacias e os garfos, e os braseiros. Todos os seus vasos fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre de obra de rede, da sua cercadura de baixo até o meio dele, e fundiu 4 argolas, as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre, e meteu os varais pelas argolas ao lado do altar, para levá-lo com eles. Fez os ocos de tábua. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, os espelhos das mulheres que lhe ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio ao sul. As cortinas do pátio eram de linho torcido de 100 covados. As suas 20 colunas e suas 20 bases eram de cobre, os colchetes dessas colunas e suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortina de 100 covados, e suas 20 colunas e suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes das colunas e suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 covados, e suas colunas de 10. As suas bases 10, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental, ao oriente, cortinas de 50 covados. As cortinas dessas bandas lá na porta eram de 15 covados, suas colunas eram de 3, suas bases de 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 covados, suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e a base das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a cobertura e as suas cabeças de prata. E toda a coluna do pátio era cingida de prata, e a coberta da porta do pátio era da obra do bordado de azul e de púrpura, e de carmesim, de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 covados, e a altura na largura de 5 covados, de fronte da cortina do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e seus colchetes de prata, e a coberta de suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre, e a numeração das coisas do tabernáculo.
Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo, do testemunho que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Fez, pois, Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, bordado em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolos da congregação foi 100 talentos de 1.775 ciclos, conforme o ciclo de santuário. Uma beca por cada cabeça, isto no meio ciclo, conforme o ciclo do santuário de qualquer que passava ao arrolados, da idade de 20 anos acima, que foram 603.550 homens. E houve 100 talentos de prata para fundir a base do santuário, e a base do véu para com base eram com 100 talentos, um talento para cada base. Mas dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu a sua cabeça e o cingiu de molduras. E o cobre de oferta foi 700 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele todos os vasos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também os vestidos dos ministérios do ministério do santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez efode de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino, e estenderam as lâminas de ouro e as cortinas em fio, para entretecer entre o azul, entre o púrpura e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nelas ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto do artifício do efode que estava sobre ele era conforme a sua obra da mesma peça, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravouras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre a ombreiras do efode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra de efode de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E o engaste nele 4 ordens de pedras, uma ordem de sardia, de 1 topázio e de 1 carbúnculo. Este é a primeira ordem. E a segunda ordem de esmeralda, e de 1 safira, e de 1 diamante. E a terceira ordem de 1 jacinto, de 1 ágata e de 1 ametista. E a quarta ordem de 1 turquesa e de 1 sardônica, e de 1 jaspe engastados nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes, da gravura do selo, cada um com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de traças de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de traças de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas nas 2 cadeiazinhas de traças puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do efode, defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro puro. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estavam junto ao efode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do efode, debaixo defronte dele, defronte de sua juntura, sob cinto de artífice do efode. E ligaram o peitoral para suas argolas do efode, com o cordão de azul, para que estivessem sobre o cinto de artífice do efode, e o peitoral não se apartasse do efode, como o Senhor ordenara a Moisés.
E fez o manto do efode de obra tecida azul, e o colar do manto estava no meio dele, como o colar da cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul e de púrpura e de carmesim. O fio torcido fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto da roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecido para Arão e para seus filhos, e a miltra de linho fino, e o ornato nas tiaras do linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, de azul e de púrpura e de carmesim, de obras de bordado, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como gravura do selo, santidade ao Senhor. E ataram com o cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda, todos os seus vasos, todos os seus cochetes e suas tábuas, os seus varais e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de pele de carneiro, tinta de vermelho, e a coberta de pele de texugo e o véu da coberta, e a arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus vasos e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus vasos, e o azeite para iluminar, e também o altar de ouro e o azeite da unção, e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e seus crivos de cobre, os seus varais e todos os seus vasos, a pia e sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas e as suas bases, e a coberta na porta do pátio, e as suas cordas e os seus pregos, e todos os vasos de serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. Os vestidos do ministério para ministrar o santuário, os vestidos santos de Arão, sacerdote, e os vestidos dos seus filhos para administrarem o sacerdócio. Conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito como o Senhor ordenara. Assim fizeram, então Moisés os abençoou. Capítulo 40. Deus manda a Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantará o tabernáculo na tenda da congregação, e porá neles a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois meterá neles a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e assentarás suas lâmpadas, e porás o altar de ouro para o incenso, diante da arca do testemunho. Então pendurarás a cobertura na porta do tabernáculo, e porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia, e entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás de azeite da unção, e ungirás o tabernáculo tudo o que há neles, e o santificarás com todos os seus vasos, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus vasos santificarás. O altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e as santificarás. Farás também chegar a Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os levarás com água, e vestirás a Arão os vestidos santos, e os ungirás e os santificarás para que administre o sacerdócio. Também farás chegar aos seus filhos, e lhes vestirás de as túnicas, e as ungirás como ungiste seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fez Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, assim o fez. O tabernáculo levantado. E aconteceu no mês primeiro do ano segundo do primeiro mês que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nelas seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima como o Senhor ordenara a Moisés.
E tomou o testemunho e pô-los na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatário sobre a arca, em cima, e levou a arca ao tabernáculo, e apendurou o véu da cobertura. E cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, do lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ele pôs a ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele holocaustos e ofertas de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar e derramou água nela para levar. E Moisés e Arão e seus filhos levaram nela suas mãos e aos seus pés. E Moisés e Arão, seus filhos, lavaram nela suas mãos e seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta na porta do pátio, assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava e sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Bom, chegamos ao final do livro de Êxodo. Nós vimos que a Bíblia lá necessita ser interpretada e decifrada, né? Nós podemos ter muitos aprendizados diários com a leitura e a interpretação da Bíblia. Então, se você gostou do vídeo, está te ajudando, curte pra gente, compartilha para mais pessoas e deixa seu comentário de suas reflexões também. Agradeço a todos vocês pela audiência e nos vemos no próximo episódio, iniciando o livro de Levítico. Até mais!